Bom dia, boa tarde, boa noite, boa. E agora eu posso dizer bela madrugada porque deu uma esquentadinha. A temperatura melhorou um pouquinho hoje, está um pouquinho melhor do que ontem. Uma bela e boa madrugada para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal. Verdadeira Graça do Seu Irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Recebo de coração todos os meus irmãos inscritos neste canal, os irmãos que me acompanham, as irmãs que está aí sempre. Eu tenho olhado, vejo os seus comentários. Você pode dizer até a cidade que você é. Eu fico feliz de saber o local, a cidade, o estado, até o país de onde você é. Fico grato por isso. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que este canal possa cada dia mais crescer. E eu tenho uma mensagem para nós, e o tema da mensagem é essa. Porque o apóstolo Paulo foi desprezado pelos demais apóstolos. Então nós olhamos, vamos lá, esse é o tema da mensagem. Olhamos para os apóstolos. Os 12, Jesus teve 12 apóstolos. E o apóstolo Paulo, na verdade, ele veio para substituir o lugar de Judas. Mas ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus. Eu quero começar aqui em Jesus, para não demorar muito. Eu quero só começar aqui do começo. Jesus apareceu no capítulo 3 de Mateus. Jesus apareceu a João no deserto para ser batizado. Ele estava com 30 anos. E se nós olhar para a genealogia de Jesus, só diz que Jesus nasceu ali naquela manjedoura aos 12 anos. Ele se perdeu, seus pais perderam ele, voltaram a Jerusalém, ele estava pregando para os doutores da lei. E depois, aos 30 anos, ele vai dentre a multidão para ser batizado por João. E assim que ele chega, João não o conhecia, João não sabia, mas quando João olha para ele, João teve naquele momento uma revelação. Ele disse: eu quem devo ir a ti ser batizado por ti, e tu vem a mim. Jesus diz: deixe que assim aconteça, para que cumpra toda a justiça de Deus. Agora eu pergunto, qual a diferença que tinha Jesus dentre os demais judeus? Jesus tinha barba, cabelo longo, túnica, aquela túnica como os judeus tinham, e sandálias nos seus pés, nada mais do que isso. Ele não apareceu lá com a roupa diferente dos demais. Como João o conheceu? Porque Deus o revelou. E assim que Jesus passou pelas águas, que saiu das águas, João viu, ninguém mais viu. O Espírito desceu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea ou em forma visível e pousou sobre a cabeça de Jesus. E uma voz do céu foi dita: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu ponho nele a minha confiança, ou em quem eu tenho prazer. Ali foi uma confirmação. E Jesus saiu dali. E logo ele passou pelo deserto. Eu não vou entrar nessa questão, que isso daí é um blá blá blá, que esse negócio que foi tentado pelo diabo, você já sabe muito bem, eu nem vou entrar nessa área aí. Ficou 40 dias e tal, depois levou na Cidade Santa, mandou ele pular lá de cima, depois levou num monte bem alto, isso é tudo blá blá blá, né? Então, pula essa parte, porque nós da graça sabemos como isso aconteceu. E Jesus aproxima, Jesus estava só, ele aproxima de João, aproxima de Pedro, Pedro com seu irmão, e o convida. Pedro deixa as redes, era pescador, e o acompanha.
aproxima de João com seu irmão André. Era pescador, convida, ele larga as redes e vai junto com Jesus. Agora eu pergunto, eles não deveriam falar, escuta, quem é você? Se é algum patrão? Você tem emprego para nós? O que de bom você tem para oferecer para nós? Como você chama nós para seguir você, acompanhar você? Mas aqueles 12 já estava escolhido, já estava escrito. Os 12 simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, ele já estava preparado, escolhido antes da fundação do mundo. E Jesus, então, sai com eles. Começa agora a ensinar. Mas ensinar o quê? Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. E Jesus ensinou os seus discípulos dentro da lei. Então, eles pregavam o que Jesus o ensinava, eles batizavam. Eles participaram da Páscoa, eles faziam tudo o ritual que fazia Moisés. Agora, olhamos para Paulo. Vemos que é completamente diferente. Então, esses apóstolos, eles tinham até um certo ciúme de Jesus. Podemos ver ali no capítulo 19, quando aquelas mulheres trazem as crianças para Jesus abençoar, os discípulos tentaram impedir. Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino do céu. Lá outra vez, no capítulo 4 de João, quando Jesus estava sentado no poço de Jacó, conversando com a mulher, os discípulos foram na cidade comprar comida. Quando eles voltaram, viram Jesus conversando com a mulher, eles ficaram surpresos, porque jamais um judeu discriminava tanto um gentil, e principalmente a mulher era muito discriminada. E Jesus estava conversando com uma mulher. Os discípulos ficaram surpresos com aquilo. Então, os discípulos se aproximavam muito de Jesus. Eles faziam muita pergunta. Eles queriam saber de tudo. Mas Deus tinha um plano completamente diferente do que tinha na vida dos 12. Porque os 12 estavam com Jesus de Nazaré. Mas Deus tinha um plano diferente para o mundo gentil. Como Deus o chamou Abraão, do meio dos caldeus, saia Abraão, do meio desse povo, porque era um povo idólatra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Abraão, aos 75 anos, e Sara, 65 anos, saíram. E Deus amou tanto Abraão. Deus fez tantas maravilhas na vida de Abraão. Aos 100 anos de idade, Deus dá um filho, e Sara aos 90 anos, a Abraão. Abraão, Deus amou tanto que o chamou, não vos chamo de servo, mas chamo de amigo. Tiago capítulo 2, versículo 23. Você é amigo, Abraão, não é servo, você é meu amigo. Você já pensou quanto Deus amou Abraão? E Abraão viveu 100 anos na presença de Deus. Ele foi chamado aos 75 anos e morreu aos 175 anos. Gênesis capítulo 25, versículo 7. 175 anos. Agora nós olhamos para Paulo. Vamos ver quantos séculos passaram depois de Abraão. Deus chama ali Saulo. Por que Saulo? Porque ele veio da tribo de Saul. Por isso que seus pais puseram o nome dele de Saulo. Ele era de uma cidade chamada Tarso. E Saulo era um homem, um jovem, sábio, inteligente. Estudou com o melhor professor da época, que era Gamaliel. Ele era dos fariseus. Deus tirou Abraão de dentro dos caldeus e tira Saulo
do meio dos fariseus. Ele era contra, ele era um anticristo. Ele perseguia o povo de Deus, aqueles que aceitaram o evangelho por intermédio dos apóstolos, era perseguido por Saulo. Mas Saulo não sabia que Deus já tinha o escolhido antes dele nascer. Ele já estava escolhido. Como Deus disse a Jeremias, eu te escolhi e te pus por profeta antes que tu nascesse, Jeremias. No versículo 5, aliás, no versículo 1 e versículo 5 de Jeremias, Deus diz: antes que tu existisse, eu te vi, Jeremias. Antes que tu nascesse, eu já te santifiquei por profeta. Saulo, antes dele nascer, eu já tinha escolhido ele para ser o apóstolo do mundo gentil. Nós olhamos para Isaías, foi o único apóstolo que Isaías profetizou sobre ele. Isaías 49, Isaías 42. Profetizou lá no versículo 6, profetizou sobre Saulo, o apóstolo do mundo gentil que Deus levantaria. Então ele já estava escolhido antes dele vir ao mundo, mas ele não sabia. E quando Deus chama ele no caminho de Damasco, e ele cai, vocês conhecem a história, eu não preciso frisar muito nessa história, ele é levado para Damasco. E lá em Damasco, Deus disse a Ananias que fosse até um homem chamado Saulo e colocasse as mãos sobre a cabeça dele e orasse por ele para que a visão dele voltasse. E ele disse: Senhor, este homem tem feito muito mal ao seu povo. Deus disse: vai, porque este é para mim. Vai, Ananias, vai lá e ore por ele, porque este é para mim, versículo 15 do capítulo 9 de Atos, um vaso escolhido nas minhas mãos. Estava ali Saulo. Então, se dizem que assim que Saulo saiu de Damasco fugido pelo muro, que vocês sabem, eu não vou entrar nessa parte para não tomar muito tempo, ele foi para a Arábia. Na Arábia ele passou 14 anos, segundo os teólogos. 14 anos ele passou. E ele veio a Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os apóstolos não quiseram unir com ele. Começaram ali uma contenda, porque ele não pregava o que os apóstolos pregavam, porque os apóstolos pregavam a circuncisão. E ele não pregava a circuncisão. Ele não pregava o sábado, ele não pregava o batismo, ele não pregava nada da lei, ele não estava ligado nada da lei, porque a ele foi dado o evangelho da graça, que está no capítulo 16 de Romanos, versículo 25. Tudo isso, disse Paulo, falo segundo o meu evangelho, que foi dado a ele. Deus não deu o evangelho da graça nem ao seu filho, porque o seu filho veio para cumprir, Gálatas 4:4, para resgatar o que estava dentro da lei. Veio para tirar aquele povo debaixo da lei. Então, esse evangelho da graça não foi dado a nenhum dos apóstolos, mas foi dado a Saulo de Tarso. Ele recebeu esse maravilhoso evangelho 16 e 25 de Romanos, que estava oculto antes da fundação do mundo, e Deus deu a Saulo. E Saulo não precisou ir a Pedro, a Tiago, a João, a Filipe perguntar como eu devo fazer para ser um pregador, mas ele recebeu do alto. Gálatas capítulo 1, versículo 12, eu não recebi nem aprendi de homem algum, recebi do próprio Cristo ressuscitado. Então nós olhamos para o apóstolo Paulo, homem que Deus começou a usar. Se você olha para o capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz: afasta, aparta, separe para mim Saulo e Barnabé para a minha obra missionária. A partir dali, Saulo saiu a todo vapor,
pregando o verdadeiro evangelho da graça. Enquanto Pedro escreveu 5 capítulos e escreveu na sua segunda carta 3, enquanto João escreveu primeiro João 5, segundo João 3 e o outro 1, enquanto Judas escreveu menos de uma folha. Então nós olhamos que Tiago escreveu 5 folhas, mas o apóstolo Paulo escreveu 14. Nós olhamos ali que do capítulo 13 de Atos em diante, só aparece Paulo. Começa a falar só de Paulo. Paulo vai até no versículo 27. Paulo foi um homem que foi chamado de Deus por 2 vezes, na cidade de Lista, aonde, no capítulo 14 de Atos, aonde ele manda aquele homem que era coxo de nascença, levanta e coloca-se de pé. Aquele homem se levantou. A cidade alvoroçou e começaram a trazer cordeiro, boi, para sacrificar, dizendo que Deus em forma humana tinha descido àquela cidade. Paulo foi chamado de Deus, ele não aceitou. Pela segunda vez, lá em Malta, na ilha de Malta, no capítulo 27 de Atos, Paulo começou a curar aquele povo naquela ilha, os próprios navegantes que com ele estavam, chamou de Deus. Você é um Deus, porque aquela víbora que picou, que mordeu nas mãos de Paulo, e nada aconteceu com Paulo. E os moradores começaram a chamar ele de Deus. Mas ele dizia: eu sou um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, ele foi bem claro, ele afirmou, eu não faço, no capítulo 7, em versículo 19, 18, 19, de Romanos, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo foi tanto amado por Deus, a ponto de Deus, tanto que Deus amou a Paulo, que ele chegou a dizer: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Era Cristo em Paulo, Paulo em Cristo, tanto que amou. Deus fez tanto prodígio, sinais e maravilha, que os apóstolos não conseguiam, porque em Atos capítulo 19, versículo 11, diz que até os lenços, ao tocar nas vestes de Paulo, o povo era curado. Enquanto os apóstolos tinham que colocar a mão para orar, o povo era contrário, colocava as mãos, tocava nas vestes de Paulo e recebia a cura. Por quê? Porque a unção era grande. Então, os apóstolos começaram a deixar, porque Paulo não batizava, Paulo não fazia o que eles faziam. Paulo repreendeu duramente Pedro ali em Gálatas capítulo 2, versículo 12 a 14. Pedro era um homem de 2 caras. Uma hora ele estava no meio do gentil, se fazia como gentil. Quando ele viu o judeu, ele saía do meio do gentil e entrava no meio dos judeus e deixava o gentil de lado. Paulo começou a perceber, ver a maneira que fazia Pedro. Então chamou Pedro na cara. Você, sendo judeu, se faz como gentil. E quando você vê os judeus, você sai do meio do gentil e se passa como judeus. Repreendeu ele na cara. Como agora você quer obrigar aos judeus viver como gentil, como judeus? Se você, sendo judeu, você não vive como judeus, você vive mais como gentil, como você quer obrigar? É isso que nós temos visto nos dias de hoje. Muitos pastores não pode aqui cortar o cabelo, não pode usar esmalte, não pode usar batom, não pode usar isso, não pode usar aquilo outro, não pode usar um vestido, não pode usar uma calça comprida. As mulheres hebreias, quando saiu do Egito,
Elas levaram até nos pés, elas levaram pulseira nos pés, no pescoço, pulseira de ouro, corrente de ouro, se enfeitaram nos cabelos, roupas preciosas. Quem era? As mulheres de Deus, as mulheres hebreias. Quem é você para tentar proibir as mulheres dentro da igreja? A vida delas é livre. Elas têm a vida delas livre. Agora você quer fazer aquilo que Deus, é como Deus disse para Samuel, no capítulo 16, versículo 1 e 2, até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, se eu, Senhor, já rejeitei? Eu não quero mais esse homem, Samuel. E você fica aí passando a mão na cabeça desse homem? Então, assim, se Deus aceitou, abençoou aquelas mulheres que saíram com tanto ouro, tantas vestes preciosas do Egito, as mulheres hebreias, por que hoje essa ignorância dentro desses movimentos religiosos que dá nojo de ver esses movimentos, nojo, nada mais do que isso, proibindo tudo, mas na verdade ele mesmo é como Pedro, no meio do gentil se passava como gentil, mas quando viu os judeus se misturava com os judeus, não queria saber gentil. Assim são esses camaradas. Aí eles são santos, mas chega em casa, eles são os verdadeiros demônios com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. No trabalho, muitas vezes, se ele é patrão, ele tem empregado, trata mal os seus empregados, trata mal os seus obreiros, trata mal o seu povo, e diz que é homem de Deus, que é escolhido de Deus. Então, voltando para o tema. E Saulo começou a ser deixado de lado, porque as mensagens de Saulo não batiam com a mensagem de Pedro, de Tiago, de João, de nenhum deles. E eles começaram a abandonar. Mas Paulo seguia. Paulo encontrou, nós sabemos que Paulo teve um encontro maravilhoso com alguns discípulos. Ele encontrou com Timóteo muito ajudou Apolo, no capítulo 18 ele encontra com Apolo ajudou, Tito ajudou muito, e o apóstolo Paulo foi seguindo, mas o evangelho de Paulo era tão puro o evangelho de Paulo, e na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 7 e 8, ainda que um anjo desça do céu, ainda que nós pregar um evangelho diferente desse seja maldição. Ainda que um anjo descer do céu, um anjo maldito, o evangelho que ele prega é maldito. Agora tem pessoas que ainda ficam defendendo. O evangelho é eterno, um anjo apareceu pregando, é um anjo maldito. Se esse anjo apareceu pregando, é um anjo maldito, e o evangelho que ele pregou é um maldito, que não existe pregação nenhuma aqui. No capítulo 14, versículo 6, o que esse anjo falou? Nada. Apareceu um anjo e ele pregava para as nações. E o que ele falava? Nada. Arrependei, porque o juiz de Deus é chegado. Nada mais do que isso. Como isso é evangelho? A palavra evangelho, meu irmão, minha irmã, você que fica aí defendendo uma coisa que você não saiba, evangelho é boas novas, boas notícias. O que esse anjo estava trazendo? Maldição. É o que Paulo disse. Não há outro evangelho além desse evangelho. Porque se nós, até eu, se eu pregar diferente, Apolo, Timóteo, qualquer um pregar diferente é maldição. E se um anjo descer, ele nem disse daqui da terra, porque aqui na terra, João o chamou aqueles pregadores lá das 7 cidades da Ásia Menor de anjo da igreja. Então Paulo foi bem claro, ainda que desça um anjo do céu, é maldição, é um anjo maldito, porque não existe um outro evangelho além deste evangelho dado a Saulo, porque não teve 2 Cristos, a não ser que esse Cristo que apareceu a Saulo no caminho de Damasco não é verdadeiro. Então apareceu um outro, então 2 Cristos. E
Então aí poderia dizer, não, aquele que apareceu a Saulo não era o verdadeiro, não, mas depois apareceu um outro. Aí eu ainda poderia, mas é o Cristo ressuscitado que apareceu a Saulo de Tarso, porque o Jesus de Nazaré, sua missão já tinha terminado aqui na terra. Ele morreu e voltou-se e a sua missão acabou. Meu irmão, Saulo continuou a sua jornada. Ele morreu em Roma. Ele morreu sozinho. Como Jesus foi abandonado na cruz por todos os seus apóstolos, Paulo foi abandonado por todos os discípulos. Abandonaram Paulo. Paulo morreu numa cela sozinho em Roma. Paulo foi captado. Paulo foi cortada a sua garganta, seu pescoço, tirada a sua vida por ordem de Nero. Mas ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei o mais importante, que é a fé. Porque começar com Deus é fácil. O difícil é terminar com Deus. Quantas pessoas que começam com Deus e terminam sem Deus? Mas Paulo iniciou com Deus e terminou com Deus. Assim, meu irmão, Saulo terminou seus últimos dias de vida. O mais duro para Saulo foi a despedida de Efésio, lá em Éfeso, quando Saulo despediu daquele povo dizendo que nunca mais eles veriam o rosto de Paulo. Paulo sabia que ele não voltava mais. E aquele povo choraram, beijaram o rosto de Paulo. Paulo partiu para Roma e não mais retornou. Então, por isso, o título dessa mensagem é essa, porque o apóstolo Paulo foi desprezado pelos demais apóstolos, porque o evangelho de Paulo não batia com o evangelho da circuncisão. É como o evangelho nós da graça. Por que somos detestados, somos reprovados pelas denominações? Porque a maneira que nós pregamos bate de frente, choca o que eles pregam. Nós desmente o que eles mentem para o povo. Nós estamos aqui para desvendar essas mentiras, para desatar esses nó que eles vêm dando há século após século. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, fique com esta palavra. Curte, compartilhe, divulga. Se você não é inscrito, quiser inscrever no meu canal, eu fico grato por isso. E a graça de Cristo resplandeça sobre a nossa vida. Graça e paz para todos vocês. Goodbye, goodbye.